Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos. E você que nos assiste agora no nosso WhatsApp, participe, compartilhe. Gente, é muito importante ter você comigo. Às vezes no YouTube, quando a gente posta algumas entrevistas, ou no Facebook, a gente pode compartilhar pelo WhatsApp. É tão interessante você parar um pouquinho, escutar sobre o que nós estamos falando, que às vezes é uma coisa que você pode informar alguém, que você pode ser informado por alguém. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e eu volto depois, viu? Eu não vou sair desse Facebook não, porque hoje é dia de entrevista. E hoje é quinta-feira, né? Dia do meu programa, né? Meu programa ao vivo, não, gravado à noite. Eu ainda não tive coragem, mas estou pensando de voltar ao meu programa ao vivo. A gente grava bastante, né? Porque ao vivo eu acho que tem aquela diferença, o feedback de você, que nem agora aqui no ao vivo no Facebook. Mandar uma mensagem, compartilhar. Compartilha aí, galera. Compartilha os nossos momentos. E eu recebo a Marília. A Marília, que é infectologista. Obrigada, viu, Marília, por sempre estar disposta a receber o nosso convite, a nos informar, né? Porque fora também nós vamos falar sobre a varíola do macaco, tentar informar mais o que acontece, o que não acontece, como é que é, os cuidados, né? E também depois nós vamos falar numa outra entrevista muito importante, que é sobre o hepatite, né? Os hepatites virais, bacterianas, que esse mês é de prevenção. Marília, mas para a gente focar aqui na varíola, né, do macaco, depois tem fotos aí, me fala um pouquinho o que é essa doença. E já se você quiser falar como ela é causada e transmissível, porque acho que as pessoas confundem um pouco o que é transmissão. Igual no Covid, que eles falam, tem máscara, não tem, mas eu peguei. No fundo, a pessoa realmente tirou a máscara, a pessoa teve um contato, ela fez alguma coisa e ela nem lembra. É verdade. Obrigado pela oportunidade. A gente costuma brincar hoje em dia que um médico não tem um minuto de paz. Assim que a gente está vindo cansado já de uma pandemia de Covid e de repente aparece uma doença nova aí que coloca tudo em foco, né? A varíola do macaco é uma doença que não é nova, ela é bastante conhecida, tem uma prevalência importante em países da África, mas é nova para a gente, né? É algo que não acontecia antes. Ela é uma doença causada por um vírus, um pox vírus, por isso o nome em inglês monkeypox, né? Sim. De varíola do macaco. É uma família específica de vírus que causam lesões na pele, vesículas na pele. As vesículas, Marília, lembra a catapora? Porque o pessoal fez muita associação a isso, né? Lembra muito a catapora. A catapora é uma família próxima, mas uma família um pouco diferente, né? A catapora é causada pelo vírus da varicela. Mas o monkeypox, ele lembra muito mais uma doença antiga, que foi erradicada no nosso país, mas quem tem aí por volta de 50, 60 anos, pode se lembrar disso e talvez seja até vacinado contra a varíola mesmo. Sério? A varíola humana, sim, era uma doença muito prevalente, que a gente erradicou no país em 1975, graças a uma campanha de vacinação. Mas existem pessoas que ainda têm uma marquinha no braço, que nasceram antes disso e estão vacinadas. E é legal que essas pessoas... essa da marquinha é essa? São duas marquinhas. São duas. Quem nasceu aí depois de 75, tem a marquinha da BCG. Tá. Mas existem pessoas que têm duas marquinhas de vacina. Eu não tenho duas, não. Eu tenho uma só também. Mas da idade, não, eu não tenho, não. Mas gostaria de ter duas, me sentiria mais confiante nesse momento, né? Mas voltando assim, a doença, ela é endêmica na África, é causada por um vírus e como toda doença viral, né, ela é transmitida de pessoa a pessoa. Mas a monkeypox na África, ela tem um bichinho que é o reservatório. E não se enganem, não são os macacos. Os macacos são acometidos pela doença, assim como nós humanos, né? Possivelmente é um vírus que usa roedores como reservatório, e foi assim que isso se transmitiu para o homem. Então, eu ia te perguntar, porque como que chegou? A gente sabe que teve casos no Brasil, mas não era do Brasil, eles vieram, né? São todos fora. É uma doença negligenciada, poderia ser erradicada com vacinação, mas como ela está concentrada em países de extrema pobreza, com dificuldade de saneamento básico, com altos índices de fome, é negligenciado. Mas aí, nessa população, nessas regiões, existe o contato do ser humano
passa fome, acaba ingerindo um roedor que tem o vírus e essa doença consegue se manifestar no homem. Uma vez que ele está no homem, passa de pessoa para pessoa. Entendi. Passa por gotículas, que são essas... Então, peraí, quando você fala gotícula, uma tosse que salivou, um espirro que... e vai para tudo lá. Encosta aqui, por exemplo, aí pode? Pode. Objetos contaminados, superfícies contaminadas, podem ser vias de transmissão, mas é mais comum um contato mais íntimo com esse fluido, né? Seja cuidando de uma pessoa. Na África é frequente crianças estarem acometidas, a mãe vai cuidar dessa criança, vai dar um banho, vai cuidar das lesões, tem contato com os fluidos que estão dentro dessas lesões e acaba se contaminando. No caso, a gente está falando como ela é causada, né, e o que é a doença. E os sintomas? Os sintomas... Tem como passar desapercebido, Maria? Não tem. Não tem, porque vai aparecer a lesão na pele, né? Acho que a gente tem até uma imediato ou não? Não é imediato. Toda doença causada por vírus passa por algo que nós chamamos de período de incubação. Tá. Você tem o contato, o vírus está quietinho no seu organismo, até que chega o momento que apresenta-se um primeiro sintoma. Esse período entre a infecção e até apresentar um sintoma, nós chamamos de período de incubação. Na varíola do macaco, geralmente é de 6 dias, mas pode ser até de 21 dias, até 3 semanas é possível. E o primeiro sintoma não é nada na pele, é uma infecção viral. Como toda infecção viral, a pessoa pode apresentar uma febre, ficar um pouco mais prostrado, ter dores, mialgia, dor de cabeça. E aí, alguns dias depois, aparece um rache. O corpo pinta, fica vermelhinho o corpo. E logo depois desse rache, aparecem as primeiras lesões. Parece que você falou que tem imagem, quer usar, então, tem pra você uma explicando? evolução, gostaria. Vai, Gu, coloca aí pra gente, vamos ver. Que aí é mais fácil, ela vai explicando durante a imagem, o pessoal em casa ou no Facebook vai entendendo. Bora lá. Primeiro aparece uma vesícula, né, que é uma lesão que tem um conteúdo líquido dentro. Esse conteúdo na vesícula, que é clarinho e pequenininho, depois se transforma numa pústula, né, parece que tem pus dentro dessa lesão. Essa pústula, ela umbilica, fica parecendo um vulcãozinho, tem um centro mais fundo, que é a pústula umbilicada, até que com o passar dos dias se estoura. E aí aparece uma lesão ulcerada, que é a foto ali de baixo, e em cima dessa lesão ulcerada cria-se uma crosta, uma casquinha, e aí a gente considera que está resolvido quando a casquinha cai e começa-se o processo de cicatrização. Aí a gente tem uma imagem, né, uma evolução, mas as pessoas são acometidas por várias lesões. É isso que eu ia perguntar, tem jeito tempo. da pessoa ficar com uma só também? Uma não, só né? não. É impossível, né? Infecção viral acomete o corpo inteiro e ela tem facilidade para espalhar. Quando sai nessa daí, empesteia. E esse é o processo que ela vai ficar, que nem ela começa vermelhinha, ela parece uma espinha, depois ela explode, casquinha, cria uma casquinha e você sara, né, depois. Esse processo todo pode demorar até 3 semanas, até 21 dias com o aparecimento dessas lesões. E a transmissão, por exemplo, até quando eu começo a transmitir? Esses 21 dias eu fico transmitindo? A partir do momento que aparece a lesão, às vezes até antes você já está transmitindo o vírus, pela sua respiração, pelo espirro, por tosse. Mas todas essas fases das lesões na pele são transmissíveis até a casquinha cair. Por isso que é importante o isolamento. Como quando a gente era criança e ficava isolado por catapora, não tem diferença. Né? Eu me peguei recordando isso, né? Esses momentos. Eu tive catapora na infância e eu lembro de estar trancada dentro de casa, de ver todo mundo na rua brincando pela grade. Só que é muito diferente quando você é criança e quando você é um adulto, que você tem compromissos de trabalho, precisa cuidar da própria vida, fazer coisas no mundo lá fora, mas é muito importante que esse isolamento seja cumprido à regra, porque é através desse contato íntimo com essas lesões que outras pessoas serão infectadas. E é o que a gente tem visto, né? Na nossa região tem alguns casos confirmados já, a gente está no começo de julho, estamos com 4 casos confirmados na região, 220 casos confirmados no país.
A maioria dos casos se localiza em São Paulo, tem relação com um evento grande que teve recentemente, está cometendo mais homens que fazem sexo com homens, exatamente porque em eventos grandes tem muito contato íntimo, né? Mas nós não consideramos isso uma infecção sexualmente transmissível, porque ainda não foi identificado esse vírus em secreções que nós trocamos durante o sexo, mas está sim associado com maior contato íntimo, e é importante que a gente se atente a isso, né? Antes de ter um contato mais íntimo, dá uma checadinha ali na pele. Vai que tem uma perebinha. Vai que tem uma perebinha. Vai que dá uma coceirinha e você não liga, vai. É importante evitar aí perebinhas. E o diagnóstico? Quem que fecha o diagnóstico? O diagnóstico é feito através do laboratório, né? Se exame de sangue? Não, é o exame dessa lesão de pele. A gente coleta a secreção dentro dessa lesão através de um suave ou até mesmo a casquinha da ferida, e a gente manda esse material para o laboratório. Que coisa! E é feito um PCR. Essa é a novidade. É interessante, é a primeira vez que eu estou lidando com isso também, que de legal. Passar por uma doença que você precisa pegar essa feridinha e mandar para o laboratório. Aí ele vem positivado. E aí, se for, vem positivado. É um PCR, como no Covid. A gente aprendeu esses termos graças à pandemia do Covid. E o tratamento? Tratamento, como toda doença causada por vírus, é ficar em casa, tomar remédio para dor, né? E ir controlando isso. E as isso. coceiras? Porque deve coça? Coça um pouco. Como é que faz, gente? Toma medicação, passa por um atendimento médico, a gente orienta o uso de alguns anti-histamínicos, mas uma coisa que chama atenção na varíola, no monkeypox, na varíola do macaco, é o aparecimento de linfadenopatias, de adenopatias, o aumento dos gânglios, e isso costuma ser muito doloroso. E agora, nesses casos que estão acontecendo fora da África, que começaram a aparecer na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, a gente tem visto muita lesão genital, né? Muitas dessas lesõezinhas em região de pênis, em região anal, e costuma vir com uma adenomegalia ali na região inguinal, e os pacientes têm se queixado muito de dores. Tem sido necessário fazer analgesia endovenosa para tentar controlar. Nossa, então a dor é forte. Dói, as pessoas estão sofrendo. Por isso que eles falam, porque eu vi um caso de uma entrevista de São Paulo, né? Eu vi numa reportagem que na Record, eu não lembro qual que era a emissora, e o paciente positivado com a doença, né, com a varíola do macaco, ele fala que ele isolar ele logo, só que ele teve que ficar no hospital, acho que toma sora, isso, não sei, né? Sim. E ele fala, faz um mês que eu não saí de casa, que ele tinha que ficar até estar zerado. Até ele cair falou, a última casquinha. Ele falou, meu castigo é esse, porque ele falou assim, agora estou bem, mas que ele falou que sofreu um pouco, que foi sofredor, sabe? Que não era uma coisa, não é uma coisinha boba, né? Como se, não é tranquilinho, né? E não é mesmo, né? Aí a gente pode falar disso, como funciona o período de isolamento, é igual para todo mundo? Tem um tempo, que nem se falou uns 20, ele já falou de 30, mas, poxa, até as casquinhas cair, vai que não cai essa casquinha. Vai que não cai a casquinha, enquanto tiver a casquinha, a crosta, esse isolamento está indicado, porque essa casquinha está cheinha de vírus. E se você estiver no ambiente, mas Marília, que nem ele isola em casa, não pode entrar ninguém no quarto desse moço, então, é? Não é o ideal. O ideal é que a pessoa se isole sozinha, que tenha uma roupa de cama só para ela. Tem algumas toalha só para ela, porque a gente tem até algumas orientações no cuidado para trocar essa roupa de cama, para não chacoalhar essas roupas de cama, porque esse vírus pode ficar disperso no meio ambiente, e aí uma outra pessoa que mora na casa pode acabar se contaminando também. A gente fala, mas existe casos mais graves, Marília, que você tem conhecimento? Eu tenho conhecimento por artigos, assim. No Brasil, eu não sei se teve, não tem nenhum óbito até o momento. Teve necessidade de alguns casos de internação, mas eu não sei o detalhe. Existe 2 variantes desse vírus, mesmo na África, e uma das variantes consegue levar uma pessoa a óbito.
é uma taxa de letalidade muito baixinha. Deixa só a imagem aí para o pessoal ver em casa, fica melhor. Deixa só eu e a Marília falando, olha essa imagem, ó. Mas os casos podem evoluir para infecções bacterianas, né? É uma porta de entrada. Se a pessoa pode virar ferida ali, né? Ó, já não infeccionar. E aí isso pode causar uma infecção que pode acabar levando a pessoa a óbito. É raro, mas pode acontecer, sim. Pode ter acometimento pulmonar, sintomas neurológicos mais importantes que precisem de mais atenção. A gente, ó, a Ana Paula tá assistindo, ela fala excelente entrevista. Vê se tem mais recadinhos aí para me passar aqui, ó, que nem sempre eu tento acessar aqui o pessoal que tá ao vivo. O Leandro também tá participando, tá ao vivo. Compartilhe a entrevista no WhatsApp. Marília, pra gente terminar, você falou de vacina, das marquinhas de 2 lá. Existe vacina, então, ou não existe? Ou agora, por causa dessa volta, vai vir vacina? Graças a Deus, a gente sabe que a vacina contra a varíola, essa vacina antiga, é muito eficaz contra a varíola do macaco. A vacina da varíola permite uma imunidade cruzada contra essa varíola do macaco, contra a monkeypox. Possivelmente não vai ser indicada uma vacinação em massa, como a gente fez com o Covid, porque o acometimento, as pessoas que estão mais suscetíveis são grupos específicos. Mas já se discute na Organização Mundial de Saúde, uma organização do mundo para outros laboratórios produzindo essas vacinas, e já se discute vacinar grupos específicos com a vacina antiga da varíola para garantir uma prevenção contra a monkeypox. Isso funciona e funciona bem. No caso, né, a gente precisa tomar cuidado, se tiver algum sintoma, alguma suspeita, procurar, né, o posto de saúde mais perto, até para confirmar, para fazer o exame. E demora o exame, Marília, quando faz as casquinhas lá? Como é que é? A partir do momento que essa amostra chega no Instituto Adolfo Lutz, que é um laboratório de referência em São Paulo, sai em 24 a 48 horas. Às vezes demora um pouco o transporte, mas nós estamos tendo esses resultados bem rápidos, né? É interessante... Até para começar o tratamento logo, né? Sim, e mais do que o tratamento que só é baseado em sintomas, mas o isolamento dessa pessoa, né? Tirar ela de circulação para evitar que outras pessoas se contaminem. Por enquanto, os nossos casos da nossa região precisam ter algum vínculo epidemiológico, precisam estar chegando de países onde está tendo circulação, na Europa, ou ter tido contato com pessoas que foram casos suspeitos ou confirmados de monkeypox, para a gente pensar. Ainda na nossa região não identificamos uma transmissão assim de pessoa a pessoa na comunidade geral. Você falou de homens, dessa coisa da feira. Idade também? Tem criança, pode ter? Porque a criança tem a catapora. Pode sim. Na África, onde acontece mais, crianças são acometidas. E é sempre quem está mais em risco, né? São sempre os extremos de idade, as crianças, os idosos e pessoas que têm problemas relacionados à imunidade, que têm alguma doença que faça com que a imunidade deles seja mais baixinha. Bom, Marília, você acha que a gente não posicionou alguma coisa que é interessante a gente falar? A gente comentou um pouco da vacina, do tratamento, né? Que o tratamento é o isolamento, do exame, que a gente precisa informar mais a população. Sim, acho importante a população conhecer, saber que está circulando, mas no momento os especialistas não acham que isso vai virar uma pandemia de monkeypox como a gente viveu com Covid. Ela tem uma taxa de transmissão muito menor do que a do Covid. E ela precisa de um contato muito mais íntimo do que o Covid para transmitir. É um contato íntimo mesmo, de pegar na lesão, dessa lesão encostar. Eu penso que não é grave, não acho que vamos viver uma pandemia, mas é importante a gente estar atento, tomar cuidados. E ao menor sinal, a menor suspeita clínica que você tenha, nossa, eu estou com uma lesão, tive uma exposição, vim de São Paulo para cá, estou vindo de um outro país e estou com uma lesão na pele que parece que tem pus ali dentro, é legal procurar atendimento para que a gente possa conversar e ver se você se enquadra como caso suspeito e proceder à coleta do material, o envio do material para o laboratório
e fazer essas primeiras orientações. Olha essa foto antes da gente encerrar. Deixa só ela sozinha aí, parece até que é uma criança, né? É uma criança. Nossa, essa tá bem carregada, hein? Parece que tá tudo... A gente consegue aspirar o conteúdo dessa bolinha de pus e mandar para o laboratório também, quando tá muito disseminado assim. Mas imagina, Marília, isso tudo aí coçando, quem que aguenta? Ai, não, é um sofrimento, né? Meu Deus. Tem um gráfico também que eu acho muito interessante, que é um gráfico, é uma imagem de um gráfico que mostra a incidência, sabe? Vê se você consegue achar aí, a gente encerra ele. Um gráfico que mostra a incidência, tem mais alguma informação? Tem, acho que tem uma outra imagem dos países. Esse aí, vê? É esse aí, olha como começou devagarzinho, quando surgiu o alerta dos primeiros casos isolados na Espanha e Portugal, ali em maio. Nossa, aumentou pra caramba. Sim, olha como progride. Eu chequei hoje, eu acho que no mundo estamos aí em torno de 5 mil casos confirmados. E a gente já viu isso acontecer, né? Foi assim no Covid. Esses são os países acometidos, né? Que nos sirva de alerta, que a gente saiba lidar melhor com os pacientes que no momento estão contaminados, que eles possam fazer o isolamento de maneira adequada para a gente evitar, porque a gente já viu coisas começando assim devagarzinho e disseminando, virando um boom, né? Por que chama monkeypox? É quem descobriu, é isso? Não, Monkey monkey é de macaco, é de varíola por causa do macaco do nome mesmo. E o pós? A gente está optando por usar o termo em inglês para que as pessoas não achem que o macaco está transmitindo a varíola e saiam por aí agredindo macacos. Entendi. Isso é muito importante a gente falar também, não né? tem nada a ver com os pobres coitados dos macacos. Eles ficam doentes assim como o ser humano fica também. Acho que uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que por mais que os casos que foram identificados no Brasil estão predominando numa população de homens jovens que fazem sexo com homens, todos nós estamos sujeitos a isso. De maneira nenhuma nós podemos criar esse estigma na população de homens gays. Não é isso. No passado, nós também já erramos com uma doença transmissível, achando que ela estava concentrada no mundo gay, e veio o HIV, que hoje acomete qualquer pessoa. Então, que a gente tenha alerta, que a gente fique alerta e que nós tenhamos consciência da melhor maneira de lidar com isso. É isso. Obrigada, Marília. Até uma próxima. Obrigada a você que esteve aqui conosco nessa entrevista. Você da rede social, compartilhe. Você que puder estar no WhatsApp ou também aí no nosso Facebook. E você do nosso programa, continue com a gente, que ainda tem mais.